Alô, galera! Notícia importante que eu trago aqui para vocês. Um integrante do Conselho Deliberativo do Santos convocou uma reunião extraordinária no Conselho para ouvir algumas explicações do presidente Andrés Rueda sobre a crise institucional que o clube vive, uma crise que afeta o rendimento dentro de campo e uma crise que gera muitas preocupações também com a parte administrativa do clube. Né? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou trazer aqui o conselheiro Marcelo Melo, que é o autor desse pedido dessa reunião. Ele vai conversar aqui com a gente para explicar exatamente tudo o que está acontecendo. Tá certo, gente? Você está no canal do Wagner Frederico, deixe seu like, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e, claro, se não estiver inscrito, inscreva-se no canal. Tudo isso é muito importante para a gente continuar crescendo por aqui, tá certo? Vou trazer, então, aqui o Marcelo Melo, que é conselheiro eleito para o triênio 2021-2023, ele foi eleito na chapa do presidente Andrés Rueda. Vamos lembrar que o presidente Andrés Rueda foi eleito com apoio total do conselho, ele elegeu 100% do conselho, porque nenhum outro concorrente conseguiu atingir o número mínimo de 20% dos votos para poder ter representação no Conselho Deliberativo do Santos. Ou seja, Marcelo Melo e todos esses conselheiros que estão assinando, né, já há uma lista aí para assinatura dessa reunião, né, para convocar essa reunião extraordinária, todos esses conselheiros foram eleitos na chapa encabeçada pelo Andrés Rueda. Então, não é oposição, né, é a situação, né, os próprios conselheiros da chapa estão aí preocupados, especialmente com a situação do Santos, tentando fazer alguma coisa para evitar esse desastre que seria o rebaixamento, e preocupado também com a situação financeira do clube, né, que já aponta aí alguns motivos para deixar os conselheiros preocupados. Olá, meu querido Marcelo Melo, tudo bem? Me conta essa história direito, então. Vocês estão querendo uma reunião extraordinária com o presidente Andrés Rueda. Você já está colhendo assinaturas para conseguir esse pedido? Quantas assinaturas você já colheu? Quantas assinaturas são necessárias? Quando é que vocês pretendem entrar com esse pedido? Me conta essa história direito. Tudo bem com você? Grande abraço. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Wagner? Uma boa tarde. Muito obrigado mais uma, né, primeira vez que eu acho que eu participo do seu canal, né? Já te entrevistei outra vez pela TV Santa Cecília, mas aqui no canal é a primeira vez e é um prazer tê-lo aqui, Marcelo Melo. Muito obrigado aí pelo convite. Então, muito obrigado também a toda a comunidade santista, a todos os torcedores, sócios, né? Enfim, todo mundo sabe, né, da situação do clube e como a gente está, somente na parte do campo, né? E como vem tendo a gestão Rueda em relação à administração dessa parte do clube, né? Então, a gente está pedindo uma reunião extraordinária, né, presencial do presidente, que ele, depois que nós colhermos as assinaturas, o mínimo de assinaturas é 50, e nós já ultrapassamos o número, tá? Nós temos basicamente aí 53 assinaturas já. Pretendemos protocolar isso aí na próxima semana, não sei precisamente o dia, mas nós pretendemos fazer isso quanto antes e colher mais assinaturas para que seja marcada essa reunião. Isso vai ser enviado para a mesa do Conselho Deliberativo, né, na pessoa do senhor Celso Jatene, e toda a mesa para eles analisarem e, no caso, acatarem esse pedido e que seja marcada a reunião. E esperamos que o Rueda esteja presente, né? Tá certo. E como é que fica a situação agora? Com esses números, você já atingiu o número mínimo que é 50, né? Você falou que tem 53 neste momento, até semana que vem você espera ter até 100, né? Você estava me falando aqui antes de começar essa gravação. Até 100 assinaturas você pretende ter até o momento que o documento for protocolado lá no Conselho, né? Como é que funciona? O estatuto obriga o presidente do Conselho a atender o pedido de vocês, já que vocês têm aí o número mínimo de assinaturas, depende de uma análise, de uma pré-análise do presidente do Conselho, do Celso Jatene. Como é que funciona? Ele vai, nesse caso, Wagner, ele vai analisar, vai acatar o pedido, vai analisar se está fundamentado de acordo com o estatuto do clube,
de acordo também com o regimento interno, estando tudo certinho e está, ele é obrigado a acatar e marcar essa reunião, com a presença do presidente e do CG. Algumas considerações. Nós estamos fazendo um pedido da presença do senhor Andrés Rueda no plenário, junto com os gestores. Se vai ser possível ou não, aí a gente vai saber no dia, né? Mas isso está sendo pedido nesse requerimento, né? E é isso. Então, a gente está aguardando, vamos colher mais assinaturas, né? Em primeiro momento, é o que eu posso dizer é isso. E vamos com fé, vamos tentar pegar algumas explicações do presidente aí nos próximos dias. Tá. Eu estou com um documento aqui, né? E eu vejo aqui que você baseou o seu pedido aqui em 5 principais temas, né? Estou vendo aqui prestação de informações sobre os resultados em campo, planejamento para evitar o iminente e histórico rebaixamento à divisão inferior do futebol brasileiro, apontamento sobre o critério de análise para contratações e vendas de atletas durante o ano vigente, com apresentação de valores e dos respectivos contratos. Ou seja, vocês querem saber do presidente o que ele vai fazer, né? Nesse primeiro tópico, o que ele está tentando, quais as providências que ele tem tomado para evitar o rebaixamento. Isso é o que eu entendi aqui. E outro ponto, vocês querem saber do motivo e valores sobre vendas recentes e contratações, não é isso? Isso, justamente, né? Por exemplo, o Santos contratou, foi apresentado ontem o Morelos, se eu não me engano, né? O nome dele. O Morelos, o colombiano, né? Foi o nono jogador contratado. O nono jogador. Se eu não me engano, esse ano o Santos já contratou, acho que 21 jogadores, se eu não me engano, né? Já foram 21 ou 22 jogadores, alguma coisa assim, somente neste ano, né? Então, a gente quer saber... É bom você... Só um minutinho, Marcelo. É bom você tocar nesse assunto. Eu tenho aqui nessa entrevista mesmo, eu vou mostrar para vocês, até para você ter mais embasamento, quando vocês forem discutir com o presidente Andrés Rueda, eu vou falar todas as contratações que foram feitas. Eu vou mostrar aqui para você, se você quiser, até eu te mando. Né? Todas as contratações feitas em 2021, as contratações feitas em 2023, 2022 e 2023, que, se eu não me engano, é isso mesmo, cerca de 22 e 23. Mas eu tenho aqui o número exato. Mas, por favor, pode continuar. Então, nesse caso, a gente vai pedir... Né, nesse primeiro tópico, a gente vai pedir essas análises, como é que foi feita essas análises de contratações e também a venda, né, dos jogadores, né, quanto que de real valor entrou no caixa do clube, é isso que a gente também quer saber, né, para no caso, enfim, evitar um rebaixamento, né, faltam 16 rodadas e a gente sabe que tem a possibilidade ainda de fazer contratações, eu creio que sim, né, de jogadores que não estão com contrato, né, que não têm contrato, há essa possibilidade ainda. E, se não me engano, até o dia 15/9, eu acho que você pode fazer isso. Até o dia 15/9, a diretoria ela pode substituir até 8 jogadores da lista que foi entregue à CBF, fechada no dia 25 de agosto. Então, ela pode substituir até 8 jogadores dessa lista. No caso do Santos, só até 6, né, porque depois da lista encerrada, o Santos já contratou 2 jogadores. O Alfredo Morelos e também o Maximiliano Silveira, ou seja, o Santos só pode inscrever aí mais 6 jogadores no caso. Todos os jogadores que estejam sem contrato. E aí, nesse caso, né, Wagner, a gente vai pedir todos esses esclarecimentos, né, para tentar realmente salvar o clube. Vamos ver se ele realmente gastou um dinheiro considerável, né, porque nós sabemos que entrou dinheiro agora no segundo semestre das vendas do Ângelo e da venda do David, né? Então, quer dizer que dinheiro não é problema no Santos, né? A priori não é problema. Antes de te fazer uma pergunta, eu vou só ler o segundo tópico aqui para a gente mudar depois para a próxima página, depois eu vou te fazer uma pergunta. O segundo tópico fala de prestação de contas referentes aos empréstimos contraídos junto a instituições financeiras e funding, bem como suas formas e modelos de pagamentos, evolução das dívidas e comprovantes de liquidação, apontamento, inclusive nomes daqueles que compõem o segundo funding e ainda... o segundo, né, que é o FUND, e ainda suas atas de assembleia, estatuto e o contrato social. Ou seja, a preocupação de vocês nessa reunião não é apenas com
o futebol, né? São as consequências desses empréstimos, a situação financeira do clube, né? Que parece que não exatamente, né, é nada tão boa, né, Marcelo? Exatamente. Como você sabe, eu sou contador de profissão. Então, o que acontece? Eu já venho cobrando do presidente desde 2021 essa aprovação do FUND, que gosto de até colocar e ressaltar que eu fui contra na época, eu votei contra na época, sabendo que isso era um empréstimo às avessas, o que de fato é. Isso ajudou no fluxo de caixa do clube e tal, tudo bem, mas é um empréstimo, né? Então, se realmente ele vai cumprir no caso, pegar o dinheiro que sobrar e diminuir, né, o valor desse empréstimo ao Banco Safra, é isso que eu quero saber. Quanto que já foi usado desse fund, né? A gente sabe mais ou menos na última reunião, mas não tem acesso a todas as informações. Não são 54 milhões? Isso, foi nesse sentido aí, né? Então, quer dizer, se realmente, o que ele vai fazer? Se ele vai, pelo menos, pegar o dinheiro excedente dessas contratações, dessas vendas que foram feitas, e vai diminuir isso, né? Uma comprovação disso também. E outras coisas, né? Os outros empréstimos, que realmente será que foram feitos ou não? É isso que a gente vai questionar entendeu? Começa a falar da situação financeira do Santos, até meus cachorros aqui começam a latir, ficam bravos, viu, Marcelo? É complicado. Bom, terceiro tópico aqui, prestação de contas sobre a divisão de lucros com Fan Token e atual status para a construção, assinatura do contrato, início das obras da Arena Vila Belmiro, essa novela, né? É uma novela isso daí, né? Mas eu fico preocupado, né, Wagner? Desculpa te cortar, mas em relação ao Fan Token, né? Ficamos sabendo que o Santos recebeu aí, referente à venda do PSG, né? Do Neymar, do PSG para o clube lá da Arábia, o Al Hilal, o Santos recebeu mais ou menos 20 milhões pelo mecanismo de solidariedade, né? Antes de você concluir, Marcelo, só para explicar para o torcedor, para o associado, né, que está assistindo a live, está assistindo o vídeo, né? Não é uma live, é um vídeo, uma gravação, isso aqui. O que é? O Fan Token é um programa feito para o santista, investidor, né? Foi oferecido uma cesta com vários jogadores do Santos, jogadores que estão no elenco, jogadores que já saíram, o próprio Neymar. Todo o dinheiro que for arrecadado de vendas desses jogadores que compõem essa cesta, se eu não me engano, são 20 jogadores, é isso? São 20, né? Sim, 20 jogadores. Se eu não me engano, são 20 jogadores, Neymar é um deles. Qualquer dinheiro que entre no clube relacionado à venda desses jogadores, no caso do Neymar, mecanismo de solidariedade, né? O Santos sempre vai ter dinheiro em cima do Neymar toda vez que ele for negociado com algum clube, por ser um formador. Então, quem participa desse programa, o santista que investiu nisso, ele tem um percentual sobre a venda desses jogadores. E aí, o dinheiro que o Santos recebeu, está recebendo agora, está recebendo na venda do Ângelo, David, eu não sei se compõe essa cesta, acho que não. O Santos vai ter... esse dinheiro não vai entrar totalmente para o Santos, porque o Santos tem que repassar para os sócios investidores, né? Isso. Torcedores investidores, né? Que pagaram um dinheiro para comprar essas ações dentro desse programa, não é isso? É isso daí. Então, nós queremos saber quanto que entrou efetivamente e quanto que foi repassado no caso do Fan Token, né? E quanto que sobrou para o clube, né? Sobrou para o clube, o que está pagando com ele, está no caixa, é isso. A gente quer essas explicações, né? E saber se compensou, né? Se o dinheiro que o Santos recebeu lá atrás, né? Desses torcedores que investiram, né? E compraram, um programa de investimentos que o Santos ofereceu aos torcedores santistas, saber se compensou. Se o dinheiro que entrou lá atrás, né? Compensou agora esse dinheiro que o Santos vai ter que repassar para os investidores, né? Será que com esse programa o Santos recebeu mais do que receberia? Né? Vamos ver, né? Vamos analisar, né? A gente não tem esses números, né? Então a gente precisa saber, né? Exatamente. O quarto tópico aqui deverá prestar informações acerca do atual andamento da ação de centralização judicial de débitos
esclarecendo se foi apresentado o plano de recuperação judicial, em caso positivo, demonstrando detalhadamente, deverá ainda posicionar-se. O mesmo foi deferido pelo juízo, apontando, inclusive, o número de processos para melhorar acompanhamento pelo Conselho Deliberativo e associados do clube. Explica esse tópico aqui melhor, Marcelo. Essa ação de centralização judicial de débitos foi feita a ação trabalhista, de todas as ações trabalhistas que o Santos fez desde o começo da gestão, entendeu? Se está sendo cumprido isso à risca, se tudo isso vem sendo pago, tudo certinho, tá? Há possibilidade, com certeza, e a gente quer detalhadamente para que na próxima gestão não tenha nenhuma surpresa para o presidente que vier, entendeu? O fato desse tópico também e dos outros, um vai, no caso, se sobrepondo ao outro, para realmente ter uma posição da atual gestão de quanto que vai deixar de débito para o próximo gestor, entendeu, o Wagner? É isso. Exatamente. Mas nesse caso é para realmente saber se todas as ações que o clube entrou e fez essa, no caso, esse acordo de ações trabalhistas, se isso está sendo pago rigorosamente. Certo. Em dia. Tá? Quanto mais explicações, né, melhor. Quanto mais transparência, melhor, porque aí o próximo presidente, que vai ser eleito agora na primeira quinzena de dezembro, não tem a desculpa de dizer que pegou o clube, que não sabia, né, que o buraco era muito mais fundo do que se imaginava, aquela velha desculpa que todos os gestores dão para justificar a sua incompetência, né? Todos. Claro. Sempre pega, eu não sabia, o buraco é... Então, a gente só vai usar, sabe, o Wagner, a gente só vai usar uma coisa que o próprio presidente disse. O presidente disse que em dezembro, antes dele sair, ele disse que vai fazer uma prestação de contas e que nós vamos ter uma surpresa de tudo que está pago. Tudo bem, então vamos antecipar um pouco isso, já vai mostrando isso agora para ver se realmente está sendo tudo pago, né? Porque ele só fez uma reunião em dezembro de 2021, tudo planilhado, e mostrou isso tanto para o sócio quanto para os conselheiros, e você deve lembrar bem dessa reunião que ele fez, se ele realmente está cumprindo com tudo isso, né? Agora, no meio do caminho, a gente ficou sabendo que ele pegou um dinheiro da ação do Cueva e colocou no fluxo de caixa. Como é que está o acordo com o clube lá do Cueva? Como é que lá, você entendeu? Que é o Krasnodar, que ele deveria ter pago esse valor para o Krasnodar, né? Eu já adianto, Marcelo Melo, esse acordo está na justiça. O Santos então, não pagou o Krasnodar. O Santos não honrou, ele não honrou, o Krasnodar ajudou o Santos e o Rueda não honrou a palavra do Santos, como ele sendo o representante, em devolver esse dinheiro à vista para o clube. Colocou no fluxo de caixa. Isso é um exemplo, tá? Que ele não deveria ter feito isso. Então, será questionado isso também. Porque o que acontece? É bom falar isso agora em setembro, né? Conforme você disse bem, a eleição é daqui 3 meses. Para todos os candidatos já saberem o que eles vão pegar a partir de janeiro de 2024, entendeu? Tá. Ao final de tudo isso aqui, eu tenho uma pergunta para fazer para o Marcelo Melo. Ele não vai responder agora, mas eu quero entender como é que o pior presidente da história do Santos, e aí é uma opinião minha, né? Uma opinião minha. Como é que o pior presidente da história do Santos está cumprindo seu mandato sem ser impeachmentado? Faltou ação do Conselho Deliberativo? Esse conselho foi omisso? Né? Eu quero que o Marcelo me responda isso ao final aqui. A última questão da entrevista. Tá combinado, Marcelo? Combinado. A último tópico aqui, peraí, desculpa. O último tópico é esclarecimento. Esclarecimento sobre análise e providências adotadas pelo presidente do Comitê Gestor, senhor Andrés Rueda, relativo ao relatório de perdas e riscos sobre o caso Doen, envolvendo a compra do atleta Leandro Damião e imputação de responsabilidade aos envolvidos, encaminhamento ou não, do relatório de riscos e perdas à CIS. A CIS é a Comissão de Inquérito e Sindicância, né? Isso. A gente quer um esclarecimento dele, por que isso foi informado pelo presidente dessa comissão,
de Perdas e Danos, que fez toda a investigação que foi feita na última reunião, né, do Conselho, que foi também uma outra reunião extraordinária, a pedido da mesa, para mostrar essa comissão. E esse presidente da Comissão de Perdas e Danos, que é um ex-promotor, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele agora, mas é um conselheiro, que fez um excelente trabalho, né? Ele disse que passou tudo isso para o presidente Andrés Rueda. E por que o presidente Andrés Rueda não tomou as providências necessárias de punir quem foi o responsável pela venda, no caso, do Leandro Damião? A gente está falando isso tudo na parte jurídica, tá? Poderia ter sido levado isso para a parte jurídica, e neste caso, ele poderia ter tomado as devidas providências por ele ser o representante maior do clube. E isso não foi feito. Então, quer dizer, aí o presidente dessa comissão enviou a comissão de inquérito de sindicância para que fosse feito um pedido de impeachment contra o Rueda, o que, nesse caso, já não tinha mais tempo hábil para ser feito, né? Mas é isso, a gente vai pedir esclarecimento, vamos ver o que ele vai falar em reunião, né? Tá, você está falando da compra do Leandro Damião, não da venda, né? Da compra do Leandro Damião, do pagamento de todas as parcelas da DOI, porque o que acontece? Você, na época, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, não me falha a memória, o Leandro Damião foi comprado por 18 milhões de euros, e o Santos teve que adquirir um empréstimo com a DOI. Você lembra disso, né? Todo mundo é sabedor disso. E desses 18 milhões, esse valor se transformou, né? E olha, uma dica para você, se vocês que estarão nessa reunião aí, uma dica. Olhem as notícias, né, as gravações de emissoras de rádio, televisão, jornais, portais. Tenta pesquisar o que foi dito pela então diretoria responsável pela contratação do Leandro Damião, um dos piores negócios da história do clube. Né? Um absurdo essa história, é um absurdo. Eu calculo que seja, desculpa te cortar, assim, do clube é fato que foi o pior, mas parece que foi a pior da história do futebol brasileiro. Com certeza. A gente analisar. A gente analisar friamente, foi. Com certeza. E eu acho que isso tem que ser melhor explicado, e acho que, como você disse mesmo, o presidente tem que explicar por que ele não processou os responsáveis. E o principal responsável, todo mundo sabe, é o presidente do clube à época, senhor Odílio Rodrigues. Que está no conselho atualmente, né? Que está no conselho deliberativo, né? Como é que pode um presidente que cometeu esse absurdo e que mentiu? Eu estou dizendo aqui, Wagner Frederico está dizendo aqui, ele mentiu quando contratou esse jogador. Porque não foi dessa forma, não foi isso que ele disse. Estamos contraindo um empréstimo com a DOI para contratar o Leandro Damião nessas condições aqui. Não. O que foi dito à época, e quem está dizendo aqui sou eu, Wagner Frederico, o que foi dito à época para a imprensa, né? Inclusive ele esteve no programa em que eu era sócio, o Esporte por Esporte, esteve lá e eu fiz essa pergunta a ele, e ele disse à época que o Santos não iria colocar um centavo na contratação do Leandro Damião, que o Santos iria servir apenas de barriga de aluguel, que a DOI ia comprar, ia colocar no Santos e que o Santos ainda teria um percentual sobre uma futura venda em caso de lucro, um percentual sobre o lucro da venda, e que o Santos não ia colocar dinheiro nenhum, que quem ia comprar era a DOI. E aí, o que vimos na sequência, quer dizer, uma história muito mal contada, e eu acho importante vocês pedirem esse tipo de esclarecimento nesse caso, porque é uma coisa que me revolta, eu fico revoltado quando eu falo nesse assunto. Sim, claro. Porque o senhor Odílio Rodrigues, que se quiser aqui participar, dar explicações no meu canal, o canal está aberto para ouvi-lo, duvido que ele tenha coragem, mas o canal está aberto para ouvi-lo, o senhor Odílio Rodrigues mentiu para as pessoas quando contratou esse jogador, mentiu, e eu quero entender também por que ele não foi punido, por que o Santos não processou, por que todos os presidentes que passaram, e aí eu coloco na conta o senhor Modesto Roma, coloco na conta o senhor José Carlos Pérez e coloco na conta o senhor Andrés Rueda. Por que ninguém processou o Odílio? Por quê?
Isso precisa ser explicado. Isso precisa ser explicado. O presidente que mais... que causou o maior prejuízo da história do clube, sequer foi processado internamente. Eu quero entender por que isso aconteceu. Desculpa. E não foi só isso, né, Wagner? Se você analisar a venda no Neymar, o Santos não obteve lucro nenhum. Outra situação que precisa de... que foi durante a mesma gestão. Foi a mesma gestão, porque ele vendeu o Neymar faltando um ano para a Copa do Mundo. Era ele que estava na presidência. Então, quer dizer, aí o Santos vendeu, sobrou, se eu não me engano, 9 milhões de euros para o Santos. O Santos é processado até hoje o dinheiro do Kaique, o Santos não recebeu e falou que ficou preso lá na Espanha, é oriundo da venda do Neymar. Você lembra disso? Você sabe disso, né? Outra coisa que eu fiquei sabendo, mas aí já é uma parte entre Neymar e família, o seu Delcir Sonda também processa e parece que colocou o Santos na jogada do processo que ele move contra o Neymar e contra o Santos. Porque ele também tinha participação. Você vê que se somar tudo, o Wagner, o Santos não teve lucro com o Neymar. Na venda, propriamente dito, foi do maior jogador pós-Pelé. Vamos falar a verdade, né? Foi o maior jogador pós-Pelé. O Santos não teve lucro com o Neymar. E a gente está pagando. Quer dizer, um outro esclarecimento que vai ser pedido. Como é que está com o fisco espanhol? Visto que o time que comprou o Kaique não pagou o Santos, esse dinheiro, todo mundo ficou sabendo que esse dinheiro, ele ficou preso pelo fisco espanhol. Mas espera aí depois vem uma notícia dizendo que o clube lá não pagou o Santos vai entrar na justiça contra ele. Como é que fica isso? Entendeu? Então quer dizer que o Rueda está mentindo, né? Está fazendo a mesma coisa que o Odilo, está mentindo, né? Exatamente, são muitas explicações. Muita explicação. E a situação que o clube vive hoje é reflexo de todos esses péssimos gestores que passaram pelo clube. Justamente. Coloco no topo da lista Andrés Garcia Rueda, para mim é o primeiro, porque além do desastre financeiro que foi a gestão dele, para mim é um desastre. Para mim é um desastre. Mais de 200 milhões de prejuízo, com perda de competitividade dentro de campo. Isso ele não fala. Justamente. O prejuízo que o Santos sofreu ao não disputar nada, só no primeiro ano, só de premiação, foram 33 milhões, enfim. É muito. E essa questão do Odílio, por favor, Marcelo, por favor, represente o associado e o torcedor do Santos. Não esqueça de pedir essa explicação. Por que Odílio Rodrigues fez tanto mal ao Santos e passou impune? Não sofreu nenhum tipo de processo, nem interno, nem na justiça comum. Por quê? Por quê? Por que tanta proteção, né? Por que tanta proteção a Odílio Rodrigues? Isso que eu queria entender. Bom, você quer falar mais alguma coisa? Mais alguma dúvida que você se pretende? Não, é isso daí. A gente está colhendo as assinaturas, esperamos conseguir aí mais assinaturas até o final da semana, né? Porque também tem um feriado prolongado, tudo. Foi enviado para todos os conselheiros. E quem não pegou esse meu requerimento pode me chamar no WhatsApp, porque tem o meu número, ok? Que a gente vai explicar, que eu vou explicar tudo certinho. E a gente quer colher mais assinaturas e vamos dar entrada nisso aí semana que vem. Tá, agora como é que funciona pelas regras do clube? Vocês vão protocolar isso a semana que vem? Quantos dias o presidente do conselho, Celso Jatene, tem para responder? 7 a 10 dias. De 7 a 10 dias ele tem para analisar e dar uma resposta para mim, tá? Porque como é eu que estou encabeçando isso, então ele vai dar essa resposta para mim. Ele vai dar essa resposta acatando. Com certeza ele vai acatar isso, porque já tem o número mínimo de assinatura, já tem o número mínimo. Então, ele vai ter que analisar com carinho e marcar essa reunião. E quanto tempo essa reunião ele marca para quanto tempo? Tem um prazo para ser marcada a reunião? Tudo vai depender aí do prazo de entre reunião ordinária e reunião extraordinária, né? A gente está fazendo, eu estou fazendo esse pedido aí, me baseando justamente no pedido que foi em 2021. Então, eu creio que, digamos aí que a gente sabe como que é o modus operandi do Celso Jatene, né? Ele vai esperar o time dar uma melhorada, e nós também estamos esperando que dê uma melhorada na tabela,
para que a reunião seja mais, digamos, um pouquinho menos acalorada, né? Então, a gente está esperando isso daí para que, digamos, aí nos próximos 20 a 30 dias seja marcado o quanto antes essa reunião, após a apreciação dele e da mesa. Então, tá certo, senhor presidente Celso Jatene, o senhor tem obrigação, o senhor tem um compromisso com o torcedor do Santos e com o associado de marcar, de primeiro acatar esse pedido, que eu acho de extrema relevância, e segundo, marcar essa reunião para o mais breve possível, que quanto mais essas situações, essas dúvidas dos conselheiros, que são dúvidas que são dos sócios, que são dos torcedores, quanto mais cedo elas sejam esclarecidas, melhor. Agora, Marcelo, pergunta que eu prometi fazer para você antes de a gente encerrar essa reunião. Sabemos que todo esse conselho foi eleito dentro da chapa do Andrés Rueda. Você, como eu, como vários torcedores do Santos, como vários associados, a grande maioria dos associados, acreditou no projeto de administração do presidente Andrés Rueda, certo? Agora, o desastre da administração Andrés Rueda não foi descoberto agora. O desastre já se percebeu em 6 meses de gestão, né? Já ficou claro ali que se tratava de uma gestão que não tinha a menor capacidade para administrar o Santos Futebol Clube. Isso ficou claro. Em 6 meses, para mim, já ficou absolutamente claro. Decisões especialmente tomadas em relação ao planejamento no futebol, isso no início. E depois, com as contratações supervalorizadas, erradas, né, ficou claro também que o presidente não era um bom administrativo financeiro, porque como é que você pode ser um bom administrativo se você joga no buraco a sua principal fonte de receita? Não que é o futebol. Que é o futebol. No caso do Santos, é o futebol. Então, não tem maneira de você separar as coisas. Ah, ele é bom no administrativo e ruim no futebol. Isso não existe. Isso não existe. Porque se ele fosse bom no administrativo, o Santos estaria mal aí no futebol, mas estaria com a sua dívida, né, controlada e boa parte dela diminuída. E não é o que sabemos, né, Marcelo? A não ser que eu esteja enganado. Estou enganado, Marcelo? A dívida do Santos diminuiu? Não, praticamente não, né? Não diminuiu, porque se a gente analisar, Wagner, ele paga uma coisa aqui, mas ele faz dívida de outro lado. Então, quer dizer, ele não diminuiu nada, vamos falar a verdade, né? Não, então, quer dizer que, pelo contrário, pela última, aumentou a dívida. Foi para 601 milhões, 603 milhões está a dívida do Santos. Então, né? Ele aumentou a dívida e você não pode esquecer que ele se desfez de 2 patrimônios do clube. Justamente. Né? Os principais, né? Isso para não falar. Isso para não falar do Marcos Leonardo, que ficou por isso aqui para ser vendido também, né? Pois é. Então, a dívida continua a mesma, pode ser que seja ainda pior. Ainda pior, né? O patrimônio do clube está diminuindo, né? Os jogadores que são os maiores patrimônios do clube estão diminuindo, né? Já perdeu o David precocemente, nem jogou no profissional praticamente, e perdeu o Ângelo também, que muito mal aproveitado foi no time profissional. Agora, Marcelo, por que não se fez nada antes? Por que esse conselho permitiu que a gestão Andrés Rueda chegasse a 2023, uma gestão caótica, uma gestão desastrosa, chegasse ao último ano do seu mandato, chegasse ao final, né? Porque agora não vai mudar nada, né? A não ser que ele renuncie, não há tempo para mais nada. Né? Essa reunião que você está convocando aí é uma reunião para pedir esclarecimentos, mas não dá tempo para nenhum tipo de processo de impeachment. Agora, por que isso não aconteceu mais cedo? Por que permitiram que o presidente Andrés Rueda chegasse até aqui, Marcelo? Veja bem, Wagner, vou ser bem, sincero com você e também com o público santista. Primeiramente, eu peço desculpas a todo torcedor santista, porque eu fiz parte dessa chapa, né? Eu acho que a partir do momento que você faz parte da chapa, você acredita no projeto. Infelizmente, eu, no seu caso, depois de 6 meses, eu comecei a analisar que não estava sendo cumprido aquilo que ele estava prometendo em campanha. Já começa por aí. Então, eu comecei a votar não em várias coisas que eu estava vendo errado, né? Então, humildemente, eu peço desculpa ao torcedor e ao sócio que votou, e eu também cheguei a pedir votos para o Rueda, né? A gente não sabia lá em 2021 que ia ser uma gestão catastrófica, a pior do clube até o momento, tá? Segundo,
Passou 21, sempre a narrativa de que o Santos não tem dinheiro, né, 2022 vai ser um pouco melhor e preciso do apoio de vocês. Ok, ele sempre teve a maioria do conselho, né? Chegou de a gente, e nós brigamos em 21 para não cair, tanto no Paulista quanto no Brasileiro. De 2022, entrou com a mesma narrativa, né? Os conselheiros que nunca aparecem dando cheque em branco para ele. E não teve questionamentos mais a fundo do que ele vinha fazendo. Ok, brigamos para não cair novamente no Campeonato Paulista. Brasileiro foi um pouco mais tranquilo. E o que acontece? Ele dá entrevista em 2022 dizendo que 2023 ia ser bem melhor do que o ano de 2022. O que aconteceu? A gente já ficou saturado de toda essa conversa. Chegou em janeiro e fevereiro, ele não fez nenhuma contratação de impacto que poderia mudar o patamar do time. E aí, em março, nós fizemos primeiro nós fizemos aquela reunião que você deve lembrar, do pedido de renúncia dele, né? Primeiro teve um requerimento pedindo a renúncia. Aí, oficialmente, nós fizemos o quê? Um requerimento que tivemos 42 sócios e 42 conselheiros que assinaram. Infelizmente, faltaram 18 assinaturas para que o requerimento fosse para frente e o processo de impeachment fosse instaurado. Nós não sabemos se esse foi o primeiro pedido de processo de impeachment, Marcelo? Isso, foi feito um pedido do requerimento de impeachment em março deste ano, de 2023, né? Depois de todas as falácias, depois de tudo que o presidente não cumpriu na parte do futebol, nós fizemos esse pedido. Infelizmente, faltaram 18 assinaturas que, por N motivos, os conselheiros não quiseram assinar. Por que não quiseram assinar? Porque achavam que o argumento do requerimento não era forte para que se fosse realmente fosse para frente esse pedido de impeachment. Só que nós sabemos, Wagner, que o processo de impeachment ele é político. Né? Você faz o requerimento e ele é político. Então, quer dizer, nós já estávamos vislumbrando que, de todas as atitudes que o presidente estava fazendo, o clube chegou nessa situação em setembro de 2023, claramente na zona de rebaixamento, e o time está capengando. A verdade é essa, tá todo mundo vendo, eu não preciso falar. Então, quer dizer, eu nem gosto de usar a palavra eu já sabia, porque lá atrás poderia ter sido feito esse processo de impeachment e ter tirado o Rueda. A verdade é essa. Ah, vai tirar o Rueda por incompetência? É só vocês analisarem e destrincharem o requerimento. Ele pode, porque o que aconteceu? Teve várias coisas que o Rueda fez que manchando o nome do clube. Exatamente. O que ele perdeu de receita, que ele poderia ter feito times melhores, ele pegou um time vice-campeão da Libertadores e vendeu por 100 milhões de reais. Não é verdade, Wagner? Foi isso que ele fez. Então, quer dizer, não poderia ter mantido o Soteldo, não poderia ter entrado em acordo com o Alchipato, não poderia ter segurado o Pituca, não poderia ter dado um aumento salarial para o Marinho, ter feito o quê? Fomentar melhor o time, pegar o dinheiro que vinha de 2020, tá? Poderia pagar as contas e o Santos ter o quê? Melhores receitas. A gente não sabe se ia ser campeão, mas se você fosse brigar por Libertadores, brigar até por título de Copa do Brasil e Sul-Americana, o Santos poderia, o Santos tinha condição. Só que isso não foi feito. Ele só olhou para a parte, o quê? A parte do financeiro. E a gente está vendo hoje, no dia 5 de setembro, que o Santos está com a dívida maior do que ele entrou. Pois é, porque ele fez, né, tudo de errado que os outros também fizeram. Más contratações, contratações no desespero, como agora, né? 9 contratações. Eu falei para você, porque eu prometi para você mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui as contratações. Deixa eu ver se eu tenho. Se eu não tiver, depois eu te mando aqui. Eu tinha separado aqui as contratações ano a ano aqui. Eu tinha uma arte aqui preparada já, que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tá. Tá aqui, ó. Olha aí, ó. Legal. Olha aí. Essa aí são as contas. Deixa eu tirar o VF aqui.
Ó, as contratações foram 14 jogadores em 2021, 13 jogadores em 2022 e 21 jogadores em 2023, já contando com Alfredo Morelos. Então, dá um total aqui de 34, 48. Tô certo? Você que é da área de matemática, é 48. Aí, 21 mais 10, 31, T2 é 3, T4. 34, o outro quanto que é que você falou em 2021? 21. Eu não estou conseguindo ver porque está ao vivo aqui. 44, 48, né? Isso aí, é isso aí. Tá certo. 48 jogadores contratados, né? Isso. Mais de 150 milhões de dinheiro jogado no lixo, porque muitos desses jogadores aqui não serviram para nada, muitos já até foram embora, né? A grande maioria, né? A enorme maioria já foi embora, nem ficou no clube. E é isso, né, gente? É lamentável, é profundamente lamentável a situação que estamos vivendo hoje. Marcelo, obrigado pela entrevista, boa sorte aí nessa tua iniciativa, que vocês consigam aí todos os esclarecimentos, que essa reunião aconteça o mais rápido possível. E tem gente importante aí que assinou essa lista. Fiquei sabendo que tem, inclusive, um ex-membro do Conselho Gestor da administração, Andrés Rueda, que assinou essa lista, é isso? Tem. Pela amizade que eu tenho com ele, eu conversei com ele inclusive está em viagem com a esposa, mas ele com muito carinho, ele assinou, eu pedi para ele, conversei. O José Renato Quaresma, José Renato Quaresma assinou. José Renato Quaresma, que fez parte da da formação inicial do Conselho Gestor e que era o cara que o Rueda dizia que ia ser o cara que ia tocar o futebol. Isso. Ele assinou. Outros nomes também de relevância dentro do Conselho também assinaram, tá? E, enfim, é isso. A gente está conseguindo, colhendo as assinaturas, pelo que eu vi do grupo agora, já estamos em 56 assinaturas. Opa. Estamos fazendo um trabalho aí de formiguinha, conversando com todos, para que todos assinem esse requerimento, né? E que peça a sua presença, Andrés Rueda, né? Eu sei que você vai ver esse vídeo no dia da reunião, que o senhor esteja presente mesmo, tá? Não por vídeo, mas presencialmente, e que a gente possa esclarecer, né? Todos nós somos santistas, nós queremos o bem do Santos, né? Só isso. E como órgão fiscalizador, o CD está lá para cobrar as explicações do senhor. É isso aí. Recado está dado, né? Transparência nunca é demais, satisfação nunca é demais, e quem merece satisfação, né? Nesse momento é o torcedor do Santos, é o santista que está aí machucado, né? 3 anos de sofrimento e hoje, neste momento, com uma enorme preocupação. Eu chamo a atenção aqui porque as pessoas que dirigem um clube de futebol de massa, elas não têm, talvez, noção do que isso significa e da importância do cargo que eles exercem, né? Porque eles estão ali administrando, são responsáveis pela paixão de milhões de torcedores que amam o clube, que querem o bem do clube, né? Que contribuem com o clube de várias maneiras, né? Indo aos jogos, comprando produtos licenciados. Então, são milhões de pessoas que estão, neste momento, desesperadas, com medo, chateadas, tristes, por conta da situação de um clube gigante como o Santos, que jamais poderia estar numa situação como essa. O Santos hoje tem uma folha salarial que é uma das mais altas da Série A. E está disputando, né, como sempre fez desde o início dessa gestão, com equipes que têm folha de pagamento lá embaixo, né, como Goiás, América Mineiro, Cuiabá, Coritiba, né? Bahia. Verdade. Então, olha o estrago que as pessoas que comandam o Santos estão fazendo na história do clube, né? Tem razão, é isso mesmo, não tem jeito. Lamentável. Tem que melhorar, não tem jeito. Vamos cobrar ele. Tá bom, Marcelo, obrigado, boa sorte a todos vocês que estarão nessa reunião. Obrigado, Wagner, obrigado pela oportunidade aí do espaço no canal. Algo de positivo para o clube. Valeu, querido, grande abraço. Um abraço. Valeu, gente. Essa aqui foi mais uma entrevista aqui, uma notícia importante nessa convocação aí por parte
de um conselheiro que convocou, já colheu as assinaturas necessárias. Em breve, então, se tudo ocorrer de forma como o estatuto prevê, o presidente Andrés Rueda será convocado para dar essas explicações lá no Conselho Deliberativo, numa reunião extraordinária, e se depender da vontade dos responsáveis por essa convocação, de forma presencial. Tá certo, gente? Grande abraço para vocês, não esquece de deixar o like aí, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho das notificações e a gente se vê por aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu, tchau!